Vamos fazer então um resumo desse livro, que também é muito lindo, tem muitos ensinamentos de Deus Pai Todo-Poderoso, que é esse livro de Êxodo, né? Eu particularmente aprendi muito, gostei muito desse livro. E então, passado todo aqueles tempos ali, da parte do Gênesis, né? Viemos então ao capítulo do Êxodo, que continuou dizendo que Deus continuou abençoando os povos que serviam a Ele, que temiam a Ele, né? Os povos de Israel lá, os filhos de Jacó, daí acabaram morrendo todas aquelas famílias contadas no livro anterior, e acabou mudando o rei dos egípcios lá, dos faraó, né? E esse novo faraó não conheceu a fama, as boas novas, os bem-feitos de José, e não entendia por que o povo de Israel crescia tanto, era tão abençoado. Então ele não se contentou com isso. Ele não queria que esse povo fosse maior e mais forte do que o povo dele, né? O povo egípcio. Então ele ordenou a todo o povo dele para que usasse o povo israelita com muita severidade, com muito trabalho duro, né? E fazendo assim o povo israelita sofrer muito. O povo israelita era muito maltratado. Então um dia Deus ouviu todo esse clamor, toda essa sofrência do povo israelita. E Deus um dia apareceu para Moisés. Moisés era o filho adotado da filha do faraó, porque nas épocas antes, quando o faraó se sentiu ameaçado pelos israelitas, ele ordenou a todos os israelitas que matassem os seus filhos homens, né? E deixassem viver só as mulheres. Porém, teve uma mulher israelita lá que ficou com dó e não quis matar o seu próprio filho. Ela colocou numa jangadinha, né? E colocou no rio. E nesse rio, lá na frente, a filha do faraó estava se banhando e encontrou, achou o menino, e quando grande adotou o menino, que tinha dado para uma ama cuidar, que era a própria mãe. Mas ela não sabia. Então, Deus apareceu para Moisés, para esse menino adotado da filha do faraó, entre parênteses, né, o neto do faraó, dizendo para ele voltar ali para o Egito, porque ele havia saído de lá, tinha se casado em outro lugar, né? Tinha saído fugido de lá, porque o faraó queria matá-lo, porque ele tinha matado um egípcio que estava maltratando outro israelita, enfim. Deus mandou ele voltar para lá para pegar todo o povo israelita e levar para uma outra terra que Deus iria mostrar. Uma terra boa, uma terra, como diz a Bíblia, que produzia leite e muito mel. E foi o que ele fez. Deus indicou e ele foi e falou com o povo. Então, todo o povo acreditou e quis ir embora, né? Porém, Deus já tinha avisado a Moisés que Deus, né, ia endurecer o coração do faraó, e o faraó não ia deixar o povo israelita ir embora dali. E que sempre que Moisés e seu irmão Arão fossem falar com o faraó não ia acreditar e eles iam enviar pragas a mando de Deus. Era praga de um monte de coisas, né? De mortes, de chuvas e trovões, de saraiva, de gafanhotos e rãs, e teve várias pragas. E tudo planejado pelo Senhor Deus, que ia enviando pragas porque o coração do faraó estava sendo endurecido pelo próprio Deus.
para que não deixassem o povo ir embora. E assim, Deus ia mostrando todo o seu poder. Todo o seu nome ia ser comentado, falado, disseminado por todo o tempo, por toda a terra. E era isso que Deus queria, que se mostrasse o seu poder, a sua grandeza no mundo. E nesse tempo, Deus estava mostrando o seu poder através de Moisés e de seu irmão Arão, os quais fizeram todas essas coisas amando de Deus, né? Trouxeram as pragas, curaram as pragas, trouxeram os bichos e levaram os bichos embora, limparam tudo, né? Tudo para o nome de Deus Todo-Poderoso ser engrandecido e ser mostrado ao povo toda a sua grandeza. Mas ainda Deus continuou endurecendo o coração do faraó para não deixar o povo ir, e continuou mandando pragas para convencer o povo de tudo isso. E Moisés e Arão continuaram provando a grandeza de Deus, até que um dia Deus mandou todos saírem daquela terra e irem para outro lugar que ele ia encaminhar. E foi o que eles fizeram, aceitaram e foram embora. Saíram do Egito, com todas aquelas pragas. O faraó acabou se convencendo e liberando os povos israelitas dali, deixou ir embora. Mas o Senhor ainda continuou endurecendo o coração do faraó, que fez o faraó juntar todo o seu exército, todo o seu povo e perseguir de novo o povo de Israel. E acabaram encontrando lá no Mar Vermelho. Enfim, Deus foi lá e provou de novo, através de Moisés, né? O exército do faraó estava vindo atrás e os povos israelitas ficaram com medo. Então Deus mandou Moisés ir no mar, erguer seu cajado em sua mão e mandar o mar abrir. Abriu o mar. Aí o mar abriu, o povo de Israel entrou no meio do mar que estava seco. O mar do lado direito, o mar do lado esquerdo e seco no meio. Então lá, quando eles passavam mais no meio do mar lá, o exército do faraó viu e foi atrás. Eles estão passando, nós vamos passar também. Nós vamos atrás dele, vamos pegar tudo que é deles e vamos repartir entre nós. E foram. Depois, quando os israelitas já tinham passado o mar e os exércitos do faraó, o faraó junto com seus carros, seus capitões e tudo mais, estavam no meio do mar, Deus mandou a Moisés: estica tua mão lá de novo, Moisés, e fecha o mar. E o mar fechou, caiu em cima dos exércitos do faraó, matando todos. E ali se mostrou, né, o mais novo poder, mais uma glória e milagre de Deus, para que o povo visse, conhecesse a Deus Todo-Poderoso e temesse a Ele. Então ali todos ficaram felizes e tudo mais, e cantaram, glorificaram, se alegraram com Deus. E então continuaram a sua caminhada pelo deserto. E de novo eles reclamaram que andaram 3 dias e não acharam água. E chegando num lugar lá acharam água, mas a água era salgada, não podia beber. Então Moisés clamou de novo e Deus mostrou o seu poder. Moisés lançou um toco no mar lá e virou tudo água doce. E daí puderam beber. E ali eles acamparam. E ali Deus colocou os seus estatutos, provando eles as suas ordens. E Moisés falou: para quem segue a Deus, obedece os seus estatutos, Deus sempre vai estar junto, protegendo, cuidando e sarando. E aquelas pragas e aquelas mortes, doenças que teve no passado no Egito, nada ia pesar sobre a vida
desses que seguem e obedecem e fazem as coisas certas aos olhos de Deus. E continuaram a andar pelo deserto e tudo mais. E ainda continuaram a murmurar, a reclamar, de Deus, de Moisés, porque Moisés tinha tirado eles do Egito. Lá eles tinham coisas fartas, tinham pelo menos comida, tinham água para beber. E ali, estavam no deserto, não tinham nada para comer, já estavam com fome, muita fome. Então Moisés orou de novo, e Deus foi lá e mostrou o seu poder de novo, através de Moisés. Deus providenciou comida para eles, providenciou o tal do maná, o qual colocaram esse nome, de maná, no pão que Deus providenciou para eles. E eles se fartaram e tudo, até que então chegaram lá nas terras e Moisés acabou virando o conselheiro de todos, pois Deus sempre se manifestava e falava com ele, e ele mostrava todo esse poder para o povo, para fazer o povo acreditar, mas sempre o povo, como era ingrato, e é ingrato, somos ingratos até hoje, não vemos nada quase que Deus faz por nós, desde o nosso prato de comida até a cama que nós deitamos, nós não reparamos que isso é um bem de Deus, na força que nós temos para levantar de manhã, é Deus que nos dá. Então vivemos reclamando, E então Deus resolveu mostrar o seu grande poder de vez para todo mundo, para todo o povo. E mandou Moisés, vai lá, chama todo o teu povo lá de Israel e traz aqui no Monte Sinai. Eu não vou falar só com você agora eu vou falar com todo mundo. Vai dar terremoto, vai dar vulcão, vai dar fumaça, vai ter relâmpago, vai ter tudo que tem direito, até a buzina estridente vai ter. E foi o que teve. O povo todo subiu lá, ficou lá embaixo no monte e escutaram a voz de Deus. Todo mundo ficou com medo e não quiseram mais ouvir a voz de Deus, por medo de morrer, porque Deus é muito grande, Deus era muito poderoso e provocava medo nos que temiam ele. Então Moisés foi repassando tudo que Deus falava, e então foi ali que Deus colocou os seus 10 mandamentos, para que todos seguissem os seus mandamentos, obedecessem às suas vontades. E não é nada assim cabuloso, nada difícil de não se cumprir. São os 10 mandamentos que estão na Bíblia. Foi aonde saiu os 10 mandamentos agora, nesse capítulo, os 10 maravilhosos e fáceis de se cumprir. Deus não pede muito de nós, não. Olhem os 10 mandamentos. Eu vou passar agora também os 10 mandamentos. Então vamos lá, os 10 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. 2. Não tomar o seu santo nome em vão. Guardar o 7º dia, aquele que Deus descansou, e santificar a Deus. 4. Honrar pai e mãe. 5º mandamento, não matar. 6º mandamento, não pecar contra a castidade. 7º mandamento, não furtar. 8º mandamento, não levantar falsos testemunhos. 9º mandamento, não desejar as coisas do próximo, nem a mulher do próximo. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. E assim, tá aí os 10 mandamentos para refletir e cumprir os 10 mandamentos de Deus. E vejam que não é muito difícil. Não tem nada de absurdo, nada de pesado para cumprir. Só basta termos um pouco de vontade
e se conscientizarmos que Deus é único em nossa vida, só Ele pode nos salvar. E assim se passou o tempo e Moisés continuou sendo abençoado por Deus, continuou falando com Deus, recebendo os seus mandamentos, né? E ensinando o povo acerca das vontades de Deus. E Deus foi passando tudo o que Ele queria para Moisés, né? Todos os mandamentos para ele passar para o povo, e assim foi. E um dia Deus chamou Moisés e falou: vem aqui, eu quero que você venha aqui no monte, que eu vou te passar o nosso acordo, e eu quero que você faça algumas coisas para mim. E então Moisés obedeceu e foi lá no monte. E Deus passou para ele tudo o que ele queria que fizesse, todos os mandamentos, todas as ordens de como seria feito daquele dia em diante aqui embaixo na terra. Deus pediu para Moisés fazer o santuário lá, locais para holocausto, tendas, propício e a arca, né, do testemunho. E Deus falou: faça com as melhores coisas. Eu quero os melhores panos, eu quero ouro, prata, bronze, cobre, né, as melhores madeiras, os melhores perfumes, e tudo só para mim. E Deus também passou para Moisés que Arão e os seus filhos seriam os sacerdotes dali. Arão seria o sacerdote, seus filhos iriam ajudar a administrar, e seriam santos também. E tudo aquilo que seria feito para o Senhor ali seria tudo santo. Deus iria abençoar tudo aquilo ali muito. Então Deus passou todas as ordens a Moisés de como fazer cada coisa, como fazer a arca, as tendas, o local, tábua por tábua, pano por pano. Deus ensinou tudo, cada nó, passou tudo certinho para Moisés. E Moisés obedeceu, escutou. E depois de tudo isso, todas as orientações dadas, obrigações mandadas, Deus deu 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo próprio dele, por ele mesmo, a Moisés, com tudo isso escrito. Com esse concerto, ou seja, com esse pacto, com essa promessa que Deus estava fazendo ao seu povo, né? E tudo através de Moisés, esse que estava recebendo as orientações de como fazer tudo, de como repassar para a população, para o povo dele, tudo que Deus queria, para que fossem, né, muito abençoados, santificados por Deus e amados pelo Senhor. E assim se deu, se foi feito. Moisés, ele falou tudo isso para o povo aceitou, né, os mandamentos de Deus, e ele pediu oferendas ali, ofertas do povo para ajudar a construir o tabernáculo, né, o sacerdócio lá. E todo mundo ajudou até demais, com muito ouro, muita prata, muitos panos, muitas coisas lindas. Que ele teve que falar para o povo parar de mandar ofertas, que já ia sobrar até demais, né? E assim se foi. Deus providenciou o pessoal para fazer tudo isso daí, os artesãos, né? Colocou 2 pessoas lá muito inteligentes, muito sábias, que sabiam mexer muito bem com isso, né? Propiciou a elas para isso. Colocou no coração delas que elas tinham que ajudar. E fizeram tudo. E então Moisés levantou
tudo o tabernáculo. Fez tudo do jeitinho que o Senhor mandou. Ficou lindo e maravilhoso. E assim o Senhor estava com eles, com todo o povo, com Moisés, com o seu irmão Arão e com seus filhos, e todos ali juntos na congregação, congregando, ensinando o povo e adorando a Deus. E assim Deus ficou feliz, abençoou todos, ajudou a todos, guiou a todos. E vejam, prestem atenção como Deus é sempre maravilhoso, né? Se a gente faz tudo o que Ele pede, o que Ele ordena, né? Se a gente segue, entrega as nossas vidas nas mãos dEle, Ele sempre nos dá o melhor, sempre nos dá tudo o que precisamos. Veja para esse povo. Esse povo Ele tirou esse povo da escravidão, passou por poucas e boas no deserto, no mar, perseguições e tudo mais. E tudo Deus os livrou e nunca deixou faltar nada. Pelo contrário, sempre dava mais e mais. Precisava de água, Deus providenciava. Precisava de comida, Deus providenciava, né? Então, vamos pensar bem e vamos refletir nesse capítulo, que esse capítulo também, igual ao outro, é uma amostra do poder grandioso do Pai, de Deus, de que em tudo Ele pode fazer. Então temos que confiar as nossas vidas, entregar as nossas vidas, os nossos caminhos ao Pai Celestial, e assim conseguirmos ter uma vida aqui melhor, uma vida com mais paz, mais amor, né? E muita fé nele, e assim tentando conseguir também a salvação, para conseguir entrar em sua casa, né? Todos queremos, né? Depois que terminar esta vida aqui de aprendizado, aqui nessa terra, nós queremos voltar para a casa do Pai. Mas nós temos que fazer tudo certinho aqui, temos que nos entregar a Ele, temos que obedecer os seus mandamentos. E assim conseguiríamos tudo melhor do que pedimos, do que pensamos e do que imaginamos, pois Ele é nosso Pai, e um pai sempre quer o melhor para o filho.